Senhor tem ministrado muito forte, uma expressão muito simples, porém poderosa. O Senhor tem dado para nós a revelação e a interpretação quase que literal do Novo Testamento. E esse texto, ele vai dar bases, ensinamentos, ferramentas, recursos, direções para ampliarmos a nossa visão do que é ser igreja. Então, Atos dos Apóstolos, no verso 1, capítulo 11, verso 1, o Senhor diz o seguinte: e aconteceu que os demais apóstolos e os irmãos que estavam em Judeia ouviram falar que os gentios também tinham e haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram do partido dos crentes circuncisos criticaram Pedro, argumentando: entrastes você em casa de homens incircuncisos e ainda comestes com eles? Então Pedro começou a falar e a dizer o relato claro, ordenado de tudo aquilo que havia acontecido. Eu estava em oração, particularmente eu sou apaixonado por isso. Teólogos discutem, homens de Deus oram. Eu estava em oração na cidade de Jope, e num súbito êxtase, eu tive uma visão. Quem ora tem visão. Algo parecido como um grande lençol descia, baixado do céu, preso pelas quatro pontas, até chegar perto de mim. Olhei para dentro dele e observei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. E em seguida ouvi uma voz que me ordenava. A expressão ordenava no grego é um imperativo muito forte. Compelia, obrigatoriamente faça. Levante-se, Pedro, sacrifica, mata e come. Ao passo que imediatamente eu repliquei. Olha aqui para mim todos vocês. É igual eu e você. Deus dá uma direção, nós ficamos sugestionando a direção dele. De modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca algo profano e imundo. Porém a voz falou do céu pela segunda vez: não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. E isto aconteceu por 3 vezes em seguida, e tudo se tornou a recolher para o céu. Da onde veio essa visão? Do céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados a Cornélio, por Cornélio, chegaram à frente da casa onde eu estava hospedado, e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entrando na casa daquele homem, ele nos contou que um anjo lhe aparecera em pé, e no recinto da sua casa lhe ordenara: envia homens a Jope, e manda buscar Simão, de codinome Pedro. Ele transmitirá a mensagem por meio da qual será salvo, tu e a tua casa. E assim eu comecei a pregar, e o Espírito Santo no mesmo instante sobreveio na vida deles, de uma maneira como veio sobre nós no princípio.
E naquele mesmo momento eu me lembrei que o Senhor me havia dito, e havia dito a nós: João de fato batizou com água, no entanto vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós que somos judeus, aos que cremos no Senhor, quem sou eu ou quem era eu para pensar em contrariar e resistir uma ordem direta de Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer objeção, e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo os gentios o arrependimento para vida eterna. Amém. Irmãos, como eu falei para vocês, eu ainda estou com reflexos no meu espírito, no meu coração, desses 2 dias onde nós tivemos a nossa conferência PIB Kids. O nível de revelação, o nível de palavra liberada sobre nós. E você que estava nesses 2 dias, seguramente também foi impactado. E uma das coisas que mais gera no meu coração uma certa inquietação é: aonde o Senhor Jesus quer e deseja nos levar? Se em menos de 3 anos o Senhor nos fez uma igreja próspera, grande, consistente, relevante, com um nível de revelação profunda, aonde todos nós nos tornamos, ou estamos num processo de nos tornarmos ministros do Senhor, aonde as nossas crianças com 5, 4, 6, 11 anos, da parte do Senhor, estão recebendo a unção do alto, o poder do alto, estão sendo marcados pela mão do Senhor, estão se tornando ministros desde tenra idade, aonde crescemos, aonde os nossos jovens estão abandonando tudo para viver de uma forma sobrenatural, inquietos com o estilo de vida que eles estavam levando, mesmo já sendo crentes. Se durante esses 3 anos o Senhor fez tudo isso conosco, o que virá a ser da nossa igreja nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? E aí o Senhor começou a mexer no meu coração, e Ele disse: diga ao meu povo que é chegado o momento de ampliar a visão, que até então eu não pude revelar as coisas para eles, porque eles ainda não tinham o nível de maturidade que tem hoje, e segurança no coração Deus tinha, de saber que se Ele nos desse tudo o que nós temos hoje, sem maturidade, a glória e o poder poderia nos corromper. O segredo do sucesso é estar no sucesso com o coração ensinável. O Senhor tem levantado para nós, e você faz parte de uma obra muito visionária. Só que é chegado o momento de olharmos para o céu e entendermos que até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Seguramente Ele continuará a nos ajudar, porque Ele disse: não temas, vocês não estão sozinhos.
Em contrapartida, o nível de revelação, de unção da parte do Senhor, o nível da visão que nós temos, precisa ser enlarguecida. E é isso que o Senhor tem nos usado. Eu gostaria de olhar para esse texto e para essa porção da palavra do Senhor e fazer uma aplicação muito clara, muito nítida, muito literal, daquilo que aconteceu com a história da igreja na Judéia e em Jerusalém, com os seus líderes, que um dos mais eminentes e que se tornou uma coluna, chamado Pedro. Como Deus levou ele para um nível mais profundo de unção e enlargueceu, ampliou a sua visão do chamado do Senhor para ele. Eu quero que você entenda, antes de falar as verdades que o Senhor deseja ampliar a nossa visão e o nosso nível de unção. Olha aqui para mim, igreja. Jesus está nos levando pela mão para águas mais profundas. É chegado o momento de você começar a abandonar a pranchinha. É chegado o momento de você deixar de lado as boinhas de braço e entender que eu e você temos um chamado para nos afundarmos na graça do Senhor. E lá, você não precisa saber nadar, porque seguramente, como diz Isaías, as águas não te submergirão. Você será levado para um nível poderoso da graça e da revelação do Senhor. Creia. O Senhor vai te incomodar, eu sei disso. Você vai começar a sonhar com coisas que você não sonhava. Deus te dará paixão por coisas que você nunca pensou em se tornar apaixonado. A graça do Senhor vai ministrar no teu coração provisão. A graça do Senhor vai mostrar para você dimensões, áreas da onde o Senhor deseja transformar e usar para o escândalo de muitos a tua vida. Você mesmo, que se considera pequeno, fraco, frágil, é desses e é esses que o Senhor está chamando. Pastor, eu não tenho toda essa capacidade. Graças a Deus, porque se você tivesse, o orgulho poderia dominar o teu coração. Mas porque você é simples e tem um coração ensinável, Ele te usará de uma forma poderosa. Pedro, no seu primeiro sermão, levantou-se possuído do Espírito e pregou, e 3.000 pessoas se converteram. Passado algum tempo, o coração dele já tinha se esquecido que a mensagem de salvação é para todos. E ele começou a fazer uma seleção de quem ia para o céu e de quem não ia para o céu, de quem pode servir na intercessão e de quem não pode servir na intercessão, de quem pode liderar a célula e de quem não pode liderar a célula. Pedro, peraí, você está se esquecendo que quando você abriu a tua boca, 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus e a igreja começou com esses líderes? Mas ele começou a comer simplesmente com os judeus. Ele parou de olhar para a necessidade, para a dor, para o coração do ser humano, e começou a olhar para a aparência. Pedro, o Senhor Jesus tem um recado para você. Eu sou o Senhor. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
E aí Deus dá uma visão para ele. Ele está orando na casa de judeus. Deus fende os céus, mostra um lençol com animais impuros, ou cerimonialmente impuros, para os judeus. E diz o seguinte: mata e come. Diz: não posso. Como que eu vou matar? Como que eu vou comer algo? Eu sou tão puro, eu sou tão santo, nada de imundo entrou na minha boca, Senhor. Ah, justiça própria. Quem te deu essa envergadura para se posicionar acima dos outros? Deus diz: não fale que é impuro aquilo que eu estou purificando. E a visão ou o lençol é recolhido. E eu tenho orado para que pastores, líderes e a igreja entenda e tenha essa visão de que Deus está atrás daqueles que são perdidos. Mesmo o rico, o que usa o terno Hugo Boss no valor de mil e poucos reais, se ele não tem Jesus, ele é um perdido. Mas Deus também está interessado no pescador. Deus está interessado no traficante. O Senhor está interessado no assassino. Você sabia que Jesus morreu por assassinos também? O Senhor está interessado nas prostitutas, que estão ganhando maior proporção no nosso litoral. E que quando passamos de carro próximo ou perto delas, viramos o rosto e falamos para os nossos filhos: não olhe, não olhe, não olhe. Jesus morreu por elas também. Jesus está interessado no camarada que antes de aceitar Jesus, ele fez do corpo dele um gibi, tatuou tudo. Esse negócio não sai mais. Deus está interessado no camarada que tem piercing até na teta esquerda. E deixa eu olhar para você. Antes de você vir para Jesus, você não tinha um piercing na teta esquerda? Por que você está levantando o dedo agora contra alguém que ainda está vagarosamente crescendo na graça? Logo, logo, o piercing cai e a teta fica livre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não foi assim com você? Pedro. Irmãos, eu tive uma experiência muito poderosa essa semana e eu queria indicar que você tivesse essas experiências. O pessoal sabe que eu não vou me tornar fitness. Tem uns irmãos da igreja que são. Não. Mas eu comecei a pedalar. E semanalmente eu tenho que fazer 40 quilômetros, porque senão eu não me sinto bem. Mas eu estou fazendo. Só que eu tenho 4 filhos. E os meus 4 filhos, o Júnior já arranjou uma bike e falou: tô dentro. A Giovaninha tinha uma bike, só faltava as rodinhas. Ela disse: eu tô dentro. E o gordo com aquele cabelão, ele diz: também tô dentro. E na semana passada, me corrijo, essa semana, eu coloquei as 2 rodinhas na bicicleta da Giovana sem ela nunca ter andado. E nós fomos numa rua onde a estrada não era tão asfalto, um pouco desuniforme. O Júnior foi na frente, eu fui atrás, e eu comecei a ficar inquieto com a Giovana, porque ela estava atrasando a nossa pedalada. E eu comecei a cobrar dela: vamos, Giovana! E daí peguei, irmãos, olha aqui para mim,
Eu peguei no pescocinho dela e comecei a empurrar. Empurrava, e às vezes a rodinha fazia para os dois lados, ela dava aquela patinada, mas ela ia. E aí, é claro que ela ia cair. Bateu a canela no pedal, chorou. E quando eu cheguei no asfalto, eu soltei a minha filha e eu vi que a coisa começou a fluir. E aí o Senhor me falou assim: você está vendo que muitas vezes os legalistas e os Pedros da vida fazem com o meu povo? É o que você tentou fazer com a tua filha. Ela nunca andou de bicicleta. Você colocou ela pela primeira vez, pegou no pescoço, e eu me lembrei do jugo. Lembra? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo. Aquelas maneiras que manetavam os bois. E eu fiquei pressionando o pescocinho dela, empurrando ela para viver e para andar e para ter experiências das quais somente o tempo e a graça do Senhor pode dar para ela. Vai chegar um momento que ela vai chegar no asfalto. E o Senhor tem pressa e urgência com a gente. Os nossos discípulos têm avançado nessa visão poderosa de abandonar o pecado, de abandonar o passado. Mas vez por outra eles vão cair. E em todas as quedas da Giovana e nas caneladas dela no pedal, eu estava lá para erguer, para passar a mão, para dizer: tenha calma. E Deus me deu uma experiência. Você está no caminho, filho. Olha a profecia que o Einhard lançou para nós, irmãos. Eu oro, e assim diz o Senhor, que os piores pecadores desse litoral se tornarão tua ovelha, e eles serão um escândalo para o litoral, mas eles serão a alegria de um Pai no céu. Então o Senhor está nos falando algo muito simples. A nossa visão ainda é curta, mas Ele deseja ampliar em nome de Jesus. A primeira verdade que eu aprendo, primeiro recurso, primeira verdade que o Senhor me dá para ampliar a minha visão, é que eu não tenho o direito de resistir o Senhor e aquilo que Ele ama. O próprio Pedro precisou ampliar a sua visão do legalismo exacerbado que ele estava vivendo, que nem ele mesmo continuava e conseguia viver. Quando ele se entregou ao Senhor. É interessante que houve uma discussão lá em Jerusalém. Pedro, você entrou na casa de Cornélio? Olha o nome do camarada, Cornélio. Pedro, o que é pior, você comeu com eles. O que é que você comeu, Pedro? Se fosse eu falaria: eu comi porco a pururuca, porque é o que esses irmãos comiam. Mas Pedro entendeu que Deus estava dando uma experiência para ele, e que Deus disse o seguinte: eu amo os perdidos, eu morri pelos pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E o Senhor está falando poderosamente ao nosso coração. Para ampliarmos a nossa visão, nós não temos o direito de resistir ao Senhor e resistir àquilo que Ele ama.
O Senhor ama aqueles que não se sentem amados por ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você não está resistindo ao Senhor? Resistindo àquilo que Ele tem te dado como visão, aquilo que Ele tem falado ao nosso coração dioturnamente. Eu me lembro, irmãos, quando eu li a biografia de John Wesley, o fundador do metodismo e das igrejas metodistas. Ele começou com algo simples, orando e pedindo para que o fogo do Espírito santificasse em eles. Algo parecido com as nossas células, só que chamado Clube dos Santos ou Classe dos Santos. Era simples, você chegava para uma pessoa, aliançava o teu coração com ela, fazia semanalmente uma confissão, se você foi tentado, se você pecou, ela orava por você, falando que Cristo era a tua justiça, que o Senhor é aquele que perdoava o teu pecado, que o sangue do Cordeiro é sobre a vossa vida, e oravam uns para os outros. Muitos resistiram. John Wesley foi proibido de pregar nas igrejas da sua denominação. Quem eles estavam resistindo não era John Wesley. Eles estavam resistindo ao Senhor e aquilo que o Senhor estava fazendo no meio daquele povo. O Senhor quer mostrar para nós. Ele está agindo no meio dessa terra. Ele continua salvando pessoas nesse litoral. Ele vai continuar buscando as malhadas. Ele vai continuar buscando pecadores dos quais nós viramos o rosto e meneamos a cabeça. É por esses que Ele morreu. Quer ampliar a tua visão? Não resista ao Senhor. E não resista àquilo que o Senhor ama. Lembre-se, irmão, olha aqui para mim. Horas antes de uma família da nossa igreja sair, exatamente por isso, eu olhei no olho dele e disse: não se esqueça, as malhadas é a nossa opção de rebanho. Eu amo esse povo malhado. Por que esses irmãos que recaem nas drogas não param de nos buscar? Por que jovens que são infelizes, se intoxicando até com bala, com LSD colocado nos seus olhos, nas pálpebras dos seus olhos, por que eles vêm para cá direto? Porque eles encontram uma igreja que ama. Chegou o momento de você ampliar a tua visão. Vamos amar aquilo que o Senhor ama, em nome de Jesus. A segunda verdade é que a minha visão é completamente ampliada, amando as pessoas, a despeito dos ritos, das coisas, das regras, das direções, das diretrizes. Pessoas estão acima disso. Nunca ninguém salvou gentil. É uma regra. Mas Pedro disse: eu tive uma experiência. Deus morreu também pelos gentios. Sabe qual é o nosso problema? Nós exaltamos a aparência. Nós somos um povo que queremos que a pessoa seja aquilo que nós idealizamos para ela ser. E isso, além de prefigurar arrogância, e isso, além de prefigurar legalismo, afasta as pessoas de você. Você fica do lado de pessoas que ficam apontando os teus defeitos todos os dias?
você é feio. Teu nariz está torto. Ah, você é careca. Puxa, você tá com bafo de jacaré. Pergunte para quem está do teu lado: você não tem um bafo de jacaré? Fale assim: vai chupar uma bala house, irmão, em nome de Jesus. Ninguém suporta pessoas que ficam apontando os dedos, porque não é só um, são muitos. Mas o Senhor fala algo muito simples para nós. Se você realmente e genuinamente ama as pessoas, você vai olhar aqui atrás de alguém que sofre com o álcool, tem alguém que é preso, tem alguém que tem o coração quebrado. Eles só pregavam para judeus. Os judeus muitas vezes não aceitavam. Mas alguém teve a revelação de dizer o seguinte: há pessoas também indo para o inferno, vamos pregar para elas. Sabe o que aconteceu? Elas aceitaram a pessoa de Jesus. Elas falaram: eu entendo que eu sou pecador, e se eu sou pecador, e se eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Quem é esse Salvador? É Jesus. Quando nós amamos as pessoas, nós pagamos o preço, até por aquilo que nós acreditamos que é uma verdade absoluta na nossa vida. Eu tive uma experiência muito forte, 1 ano e pouco que eu fiquei internado lá em São Bento do Sul, 19 anos atrás. Tinha 6 velhinhos, me desculpe a expressão, mas era isso mesmo que eu chamava eles com amor. Alguns deles tinham derrame, alguns deles realmente a família pagava, porque ele era imprestável, violento, porque o histórico da família dele e daquilo que ele aprontava dentro de casa faz assim: pega o sustento, pega o salário, pega a aposentadoria desse traste e interna ele lá. E alguns eram especiais. E quando eu estava prestes para sair, 5 meses antes, Deus disse: eu quero que você ame esses caras. Depois eu fui descobrir o que eles tinham feito. Mas só depois que eu coloquei o amor na prática é que o Senhor revelou. Irmãos, eu cortava o cabelo deles semanalmente, pegava uma tesoura. Eu fazia a barba deles. Gente com 60, com 70 anos, com seus andadores, com derrame e paralisia do lado esquerdo, direito, gente especial, gente que comia terra. E o estado clínico, psicológico, psiquiátrico era nefasto. Eu dava banho neles. E eu tinha que esfregar onde você pode estar imaginando que eu tive que esfregar. Opa, caiu o sabonete. É claro que era um excesso de pelanca, mas não vem ao caso. Depois eu fui descobrir que 3 deles eram pedófilos e que tinham violentado uma das suas netas. Você faria isso? Se Deus falasse para mim antecipadamente, eu não faria. Mas Deus mostrou para mim que eles eram seres humanos, que eles precisam da graça. Quem ama
não tem tempo para ficar discutindo coisa boba e trivial. Simplesmente ama. Você tem amado aquilo que o Senhor ama? Quer ampliar a tua visão? Ame aquilo que você mais odeia. E agora nesse momento você está chamando aquilo que você mais odeia pelo nome. Pode ser um cunhado teu que não tem Jesus e que infernizou a tua vida. Ame ele. Pode ser uma sogra tua que fala de você todos os dias mal, ainda vai para a rede social queimar o teu filme. Ame ela. É aquele teu vizinho que não sabe escutar música com qualidade e coloca a música do lepo-lepo e funk de quinta categoria todo sábado. Ame ele. Porque você quer que ele se exploda. Jesus quer que ele seja salvo. E a última coisa, eu finalizo com isso. Deus quer ampliar a nossa visão. A primeira verdade que ele me ensina é que aquilo que ele tem falado para nós como igreja, eu não tenho o direito de resistir. E se essa visão poderosa e amorosa é amar pessoas, a despeito da aparência, do jeito, dos costumes, daquilo que ele faz, eu tenho que olhar o coração dela. Nós temos irmãos aqui nesse auditório que sofrem com cigarro. Nós temos irmãos aqui nesse auditório que são viciados em pornografia. Nós temos irmãos aqui nesse auditório que são viciados em drogas. Nós temos irmãos aqui nesse auditório que são viciados em álcool. Mas quanto mais eles escutam o evangelho da graça, menos poder o pecado tem na vida deles. É Jesus que liberta, não é o teu código de regras. E a última, como Deus tem feito isso para mim? Ampliar a nossa visão é caminhar com homens de Deus. Homens que têm unção, homens que têm visão. É interessante que Pedro diz o seguinte: eu não vou. Aqui digo eu, não o Senhor. Pedro disse: eu não vou, eu já participei, eu vi, Deus fendeu os céus, manda outra pessoa. E aí eles mandaram Barnabé. A palavra diz que Barnabé era um homem completamente cheio de bondade, ele era bom. Então, se o Senhor quer ampliar a tua visão e você deseja fluir numa nova unção, ande com homens de unção e com homens de visão, e se afaste de gente que não está interessado com a glória. Alguns irmãos se aproximam de você porque percebem em você uma unção, e alguns irmãos querem essa unção. E aí para esses você compartilha. Agora alguns irmãos se aproximam próximo de você, perto de você, com uma única finalidade: fazer com que os teus olhos enxerguem aquilo que é mal. Sabe por que eles se aproximam de você? Olha aqui para mim. Porque você deixa. Por que para mim? Você é pastor da igreja? Não, querido. É porque eu tenho uma posição. Eu desejei e desejo amar o noivo e a noiva.
E eu fico chateado quando alguém levanta o dedo contra o noivo e contra a noiva. Então eu não permito. Mas se você é aquele que vive arrodeado, desculpa a expressão, de abutres, de corvos, é porque você permite. E o Senhor hoje manda eu te dizer: caminhe com gente de visão e com gente de unção, e se afaste de gente que não quer nada com a glória. Pastor, essa igreja é seletista. Pessoal que está filmando, somos. Nosso interesse é a unção. O nosso interesse é a unidade. Esse irmão que está do teu lado é um homem de unção. Diga para ele: irmão, eu quero caminhar com você porque você tem uma unção poderosa. Agora olhe bem firme para ele e fale assim: mas não venha falar mal do noivo, da noiva, que está estragado o nosso relacionamento. A palavra diz que Barnabé, eu finalizo com isso, ele era um homem bom. E não há limites para um homem que é bom, porque ele consegue enxergar as coisas boas, mesmo em circunstâncias e aparências ruins. Jesus já disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Você tem um olhar de bondade? Quando o irmão cai nas drogas, você aponta os dedos ou você diz: quando há um escândalo dentro da igreja, ou fora da igreja, ou em outra igreja, você é aquele que compartilha ou é aquele que ora? A segunda característica é que Barnabé era um homem cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito ouve a voz de Deus e segue. É um homem cheio de fé. Uma fé que se apropria, uma fé que toma posse, uma fé que agradece de antemão tudo aquilo que Deus já deu e está pronto e disponível para dar. A nossa visão está sendo ampliada. Olha uma das frases do profeta: como você está pedindo pouco. Você está pedindo um prédio, eu já te dei 7, tome posse. E uma liderança profundamente capacitadora. Caminhar com gente de Deus e de unção é entender que eu estou sendo treinado, estou sendo capacitado. Barnabé disse o seguinte: tem que chamar alguém, eu tenho que aproximar alguém. Barnabé entra em Antioquia e fica durante longos 2 anos ensinando, ministrando, instituindo líderes. Olha aqui para mim, você que faz parte dessa igreja, o Senhor tem um projeto, e também isso não é jargão, e tem um propósito na tua vida, e você ainda não atingiu o potencial que Ele deseja liberar através da graça. É necessário você caminhar com outros líderes, é necessário você ter um coração ensinável. Quando você se fecha para ter um coração ensinável, Deus interrompe algo precioso que Ele poderia fazer através da tua história. Não preciso desse curso. Lê meia dúzia de livro, acha que é o bom da boca. Eu sei, irmãos, que eu preciso caminhar com pessoas que enxerguem algo que eu não estou enxergando. Quando você fecha a questão com Deus dizendo o seguinte: não, é dessa forma, é desse jeito, a graça, ela é interrompida na tua vida. Porque na multidão dos conselhos há a vitória. Deus quer usar pessoas simples. Deus quer capacitar você.
Irmãos, eu tenho uma faculdade, tenho uma pós-graduação e quero fazer mais 2 faculdades ainda. Pastor, para quê? Eu quero ser um eterno aprendiz. Não quero que as pessoas achem que eu sou o detentor de todo o conhecimento. Ah, como eu sou pequeno. Ah, como eu sou limitado. Ah, como eu preciso ler outros livros. Ah, como eu preciso ler a palavra. Ah, como eu preciso orar mais. Ah, como eu preciso aprender até com uma criança. Hoje o Senhor está desafiando você a caminhar com homens de Deus, e a tua visão será ampliada em nome de Jesus. Eu fui para São Paulo e eu finalizo com isso. E nós encontramos um homem que eu quero trazer para cá ainda, em nome de Jesus. Sabe quantos anos tem um menino? 10 anos mais novo que eu. E olha que eu sou jovem. Dênio Lara Júnior. Esse menino, ele implantou no ABC Paulista, em Santo André, 43 igrejas. E ele pôs uma caixinha de som e começou a liberar a palavra e orar e ministrar no meu coração. E eu senti que eu estava dentro de uma conexão divina. Porque Deus é um Deus que nos conecta com pessoas para atingir um propósito maior e para fluirmos num nível de unção maior e mais poderoso. E eu disse: Deus, como eu sou pequeno. Pastor, a tua igreja tem 2.800 pessoas, eu sou pequeno. Eu preciso ser treinado, eu preciso de alguém orando por mim. Eu preciso ir para congressos, eu preciso afiar o meu machado com outros ferros, dos quais o Senhor coloca ao meu lado. Nós estamos na iminência, irmãos. Escute o que eu estou falando. Antes do final do ano que vem, nós já estamos, se não nos próximos meses, no nosso novo prédio e na nossa nova escola para crianças. Não, mas eu como pastor já sei de tudo. Que isso? Acorda, Zé, você precisa caminhar com gente que influencie você para um nível poderoso e sobrenatural de unção. E essa unção fluirá somente para aqueles que têm um coração ensinável. Eu finalizo perguntando: teu coração é ensinável? Você está disposto a aprender até com os improváveis? Pastor, eu não vou trabalhar no encontro se eu não for como pastor presidente. Pois então você não vai. Pastor, se me colocar na coordenadoria desse negócio aí, não. Primeiro você tem que lavar banheiro. Se eu tive que lavar banheiro, por que você, Zé, quer avançar? O banheiro, recolher aqueles cestinhos com um punhado de papel de 2 cores, demonstra se você tem um coração de aprendiz e de ensinável. Eu queria orar com você. Deus está ampliando a nossa visão. Aí onde você está, curva a tua cabeça em nome de Jesus.